Olá a todos, meu nome é Ana Patrícia Lima Sampaio, sou aluna do doutorado em Agronomia pela Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos apresentar sobre o efeito das diferentes épocas de colheita e aplicação do calcário de Aliberte edulis em ambiente protegido. O Aliberte edulis é conhecido como marmelo do cerrado, marmelada de cavalo, marmelada bola, marmelada de cachorro, entre outros nomes, de acordo com o estado. É uma espécie da família Rubiácea, rica em compostos bioativos, por isso apresenta flavonoides, alcaloide, terpentênico, entre outros compostos. Todos esses compostos apresentam atividade antissépticas, antitumorais, anti-inflamatória, antioxidante e diurética. É uma planta nativa do cerrado, também pode ser considerada como uma fonte promissora para o tratamento de diversas doenças crônicas. O objetivo do trabalho é avaliar a adaptação do marmelo do cerrado em condições in situ, por meio do cultivo com calcário em ambiente protegido. Para isso, esse experimento ele foi implantado no Horto de Plantas Medicinais da Universidade Federal da Grande Dourado, em 5 vasos com capacidade de 4 kg cada. Também foi utilizada uma planta por vaso em ambiente protegido em sombreamento com 50%. Essas amostras depois elas foram retiradas dos substratos antes e após a aplicação do calcário para as análises químicas. Esse experimento ele foi conduzido em 2 épocas de colheita, uma no dia 5/9 de 2015 e uma outra dia 6/11 de 2015. E a partir daí foi aplicado 5 doses de calcário de 0, 1,605, 3,210, 4,816 e 6,421 toneladas por hectare, em 100% no solo. O experimento ele foi arranjado de forma fatorial, 5/2, utilizando delineamento de bloco casualizado, com 2 repetições e 6 plantas por parcela. Também foram avaliadas as características de crescimento e de produção, né, além desses teores de nutrientes em função dos tratamentos. Esses dados, todos eles foram empregados utilizando análise de variância nova e também o teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de significância. Depois desses dados, todos eles foram empregados utilizando software RBio. Como resultado, o que nós podemos observar? Que a época de colheita que apresentou um efeito significativo para as variáveis diâmetro do caule, massa fresca da folha, massa fresca do caule, massa fresca da raiz, massa seca da área foliar, massa seca da folha e massa seca do caule e a massa seca da raiz, foram a época da colheita no período dia 6/11 de 2015. Essas características foram observadas tanto para o crescimento como para a produção dessa espécie. Então, o diâmetro do caule apresentou em torno de 81%, a massa fresca da folha foi em torno de 97%, massa fresca do caule 135%, massa fresca da raiz 91% e a massa fresca da área foliar 84%, massa fresca da folha 131%, massa seca do caule 116% e a massa seca da raiz 95%. Todos esses valores, como estou apresentando, está na tabela 1. Também pode-se observar que houve interações entre épocas de colheita mais as doses de calcário. Então, as doses que apresentaram os resultados significativos quanto ao potencial de desenvolvimento e produção do marmelo do cerrado foram as doses de 3,731 toneladas por hectare e 3,691 toneladas por hectare. A partir de todos esses resultados, nós podemos observar que o uso do calcário ele foi essencial, pois diminuiu a acidez da planta, forneceu uma quantidade de nutrientes que potencializou essas plantas. Além disso, é uma fonte alternativa para a produção da biomassa dessa espécie. Agradecemos à Funded, a CAPES e o CNPq
pela concessão da bolsa e o apoio concedido para o desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigada.